Todos os anos, a indústria têxtil consome mais de 93 trilhões de litros de água. Isso equivale a mais de 30 milhões de piscinas olímpicas. O consumo desenfreado de recursos naturais acendeu um alerta no mundo todo. E nós resolvemos compreender o que aconteceu com os hábitos de consumo das pessoas, porque nem sempre foi assim. Lá na minha casa era assim. Era a minha mãe que fazia as roupas para mim e para minha irmã. Naquele tempo era tudo muito difícil, tudo muito longe, não tinha dinheiro. E aí eu aprendi assim. A minha mãe fazia as roupas para mim e para minha irmã e eu fazia as roupas para as minhas bonecas. Eu usava os retalhos das roupas que a minha mãe fazia para mim e fazia as roupas das minhas bonecas igual às minhas. Hoje em dia, as minhas netas não querem mais esse tipo de roupa. Elas acham que é roupa de velho. Hoje, elas vão lá no shopping, naquelas lojas, e elas querem só as roupas de lá. Mas eu ainda quero ensinar as duas a costurar. Eu acho bonito. Meu trabalho é aqui no brechó. Eu vendo bastante roupa usada. Eu compro elas, lavo, passo, arrumo. Se precisar eu conserto, costuro, tudo para ficar mais bonito. Eu gosto de pensar que as roupas que eu vendo têm uma história. Podem ter sido de um bancário, de uma doutora, ou até de uma loja, de um estoque que nunca foi usado, uma roupa que nunca foi vestida, que nunca contou uma história. Tem gente que quer ter roupa bonita, mas não tem muito dinheiro. Aí eles vêm aqui. Tem muita coisa boa indo pro lixo. E aqui a gente dá uma nova vida para elas. Dá uma oportunidade delas contarem uma nova história. O fenômeno da globalização despertou nas pessoas novos sentimentos. A universalização do acesso à informação criou novos conceitos de desejo nas pessoas. Afinal, se o ser humano não fosse digno de contar com o seu bom senso, seríamos apenas sacos de querer. Antes mesmo que a gente faça uma análise mais crítica sobre a moda enquanto consumismo, enquanto algo que se apresenta como efemeridade, como aquilo que se traduz por um consumismo pouco consciente, dizer que a moda, como movimento artístico, enquanto uma expressão de arte, também se revela importante na medida em que questiona certos padrões e que também traz mudanças no sentido cultural. No entanto, como tudo aquilo que existe no mundo capitalista, a moda também foi capturada por um sentido de lucro. E nesse sentido de lucro, a moda, ela passou então a desempenhar um papel de venda e, portanto, de ser descartada. Então, nesse caso, a moda passou a ser comprada a partir de estímulos que as pessoas recebem de fora. Então, essa moda passa a revelar status, ela passa a se revelar sinônimos de beleza, e isso faz com que as pessoas passem a consumir mais daquilo que elas realmente necessitam. Então, nesse caso, a moda deixou de ser um desejo, uma necessidade, e passou a ser um desejo. Há uma inversão entre a necessidade e o desejo, né? Ela passou a expressar, né, esse desejo, mas não mais uma necessidade em si, mas um desejo, e um desejo que passa a ser descartado. Importante trazer aqui um sociólogo contemporâneo chamado Zygmunt Bauman, em que, ao refletir sobre a sociedade contemporânea, ele diz que a indústria que mais cresce é a indústria do lixo. Então, nesse caso, ela está relacionada com a moda, mas essa moda que é puramente consumismo, né? Que é uma moda puramente para gerar lucros e que, portanto, se utiliza de subterfúgios para produzir nas pessoas um desejo de consumir,
roupas, consumir produtos que logo mais serão descartados e serão inutilizados. Vejam que isso é um problema colossal para a humanidade, porque isso se traduz em uma crise, dentre elas a crise ambiental, né? Porque é o exagero da produção e o exagero do consumo, incapacitando inclusive a própria natureza de repor os seus recursos naturais, né? Então, nesse sentido, a moda ela ganha um outro sentido, que não é mais um sentido de transformação social, mas é esse sentido de consumismo. Vejam a questão do erótico. A moda passa a explorar muito esse aspecto do erótico para vender. Então, explorar o corpo não mais por um sentido emancipatório, mas por um sentido do erotismo, mais banal, mais superficial e, portanto, mais descartado. Nesse sentido que a moda contemporânea acaba se localizando. Agora, como iniciei a minha fala, me parece importante deixar bastante claro isso, que quando nós falamos em moda, também não podemos generalizar em dizer que a moda é total consumismo, que ela é uma moda total vinculada aos princípios do lucro. Existe uma produção que envolve a moda que é artística, né? Que tem essa veia de obra de arte, porque tem uma vocação para refletir a sociedade, as suas contradições, os seus movimentos. No entanto, a moda de massa, ela serve para o consumo. E a produção do sentido do consumismo se dá pela exploração das emoções, se dá pela exploração dos desejos que as pessoas possuem. Então, costumeiramente, quando há os lançamentos, né, das tendências da moda, costuma se explorar referenciais como felicidade, realização, sucesso, paz, amor. Esses referenciais traduzem, de certo modo, aquilo que falta como existência na humanidade. Então, as pessoas passam a buscar nessa moda essas realizações, esses status. Então não consomem mais pela necessidade, por exemplo, da roupa, mas potencialmente por aquilo que ela pode lhe agregar na vida social, como, por exemplo, o sucesso, né, o simbolismo do sucesso, o amor, a amizade, aquele sentido de integração social. E é esse tipo de moda do consumismo, esse tipo de moda de massa que precisa ser refletida e que precisa ser repensada para evitarmos o aumento da indústria do lixo. Nós temos também a questão dos cérebros compulsivos, que é quando entra a oniomania, que é uma compulsão por compras. E por que essa compulsão por compras ela ocorre? Porque dentro da psicologia, como que a gente consegue explicar isso? Um cérebro carente, uma dependência emocional, uma falta de algo interior, porque todo excesso esconde uma falta. E dentro da nossa sociedade, nós temos a questão do marketing e das divulgações. Dentro da questão de redes sociais da indústria da moda, nós percebemos também a grande influência de que se você não estiver na moda, você não está apto a participar de determinadas situações. E dentro da indústria da moda também nós temos a questão da grande influência que acontece. E dentro dessa grande influência, as pessoas elas sentem-se tentadas a entrar dentro dessas influências e participar, e elas acabam ficando compulsivas por isso. Como é que um cérebro compulsivo ele funciona? Dentro da questão do cérebro, da liberação de dopamina, ele age diretamente na área de recompensa do cérebro, que é a liberação imediata de prazer. É como se a pessoa ficasse viciada pelo ato da compra. E o comprar, ele causa arrependimento e dor. E dentro desse comprar, a pessoa acha que vai conseguir ter uma satisfação imediata. A questão da liberação da dopamina, do prazer, ela vem imediatamente para essa área de recompensa, mas imediatamente para a área de punição do cérebro também, porque a pessoa sabe que não há necessidade, que ela não queria estar fazendo isso e ela não consegue mais controlar esse impulso.
E o porquê que esse impulso acontece? Existem pessoas que elas têm uma falta e os excessos eles costumam compensar essa falta. E a liberação constante de dopamina não permite que a pessoa ela sinta dor, que ela sinta medo, que ela sinta a ansiedade e a depressão. Mas isso dura por pouquíssimos minutos. Cerca de 3% da população mundial tem a oniomania. Por quê? Porque nós vivemos num mundo tão globalizado que a influência é tanto para estarmos comprando que a questão da pessoa não precisar mais entrar numa loja para receber o seu produto. E isso torna tão prática a satisfação de estar enchendo um carrinho de compras que a pessoa sente essa liberação imediata. E quando ela recebe o produto, ela não precisa mais disso. Então vem a questão da punição. E dentro da oniomania também existem muitos prejuízos, não só psicológicos pela dor e pela culpa, mas prejuízos financeiros, prejuízos familiares, prejuízos dentro de relacionamentos e aonde a pessoa sabe que não pode estar exercendo a compra e mesmo assim ela é influenciada a comprar. A transformação da nossa cultura de consumo não vai partir das grandes indústrias. Eles continuarão produzindo de maneira desnecessária para que você continue consumindo. O comportamento impulsivo de compra apenas alimenta a máquina industrial. Então, essa mudança precisa partir de você. A indústria da moda é uma das indústrias mais poluentes do planeta. Cerca de 500 bilhões de dólares são desperdiçados todos os anos em recursos naturais, recursos humanos, recursos que poderiam ser reaproveitados. É um problema urgente que a gente precisa falar e nós temos incidentes gravíssimos que já foram reportados sobre a indústria da moda. Nós temos denúncias recentes sobre a utilização de couro, animais sofrem crueldade para que a gente possa vestir o couro. Muitas coisas acontecem que, se a gente parar para observar, não faz muito sentido. Existem coisas acontecendo com seres humanos e a gente costuma achar que nada acontece aqui, que é tudo muito distante, que tudo que acontece é em outro país, é tudo muito distante da nossa realidade. A verdade é que a gente está falando de um problema global, de um problema que acontece em outros países, como, por exemplo, um incidente que aconteceu no Rana Plaza há muitos anos atrás, que é citado inclusive em outros documentários, em outros materiais, que é uma base para todo o trabalho que a gente realiza, um dos motivos pelos quais todas as pessoas que trabalham e acreditam na sustentabilidade acabam atuando. Foi um incidente gravíssimo, onde muitas pessoas morreram, onde ficou escancarado o desafio que a gente tem enquanto produtores de moda hoje, seja do setor indústria, seja do segmento mais manual, seja com tecnologia, que é o nosso ramo de atuação. É um problema gravíssimo e a gente vem atuando e apoiando essa bandeira por ser uma questão que não tem, eu gosto de falar que a gente não tem uma alternativa, já foi o tempo onde isso era uma escolha. Hoje, se a gente não começar a olhar para a moda com um olhar mais sustentável e não começar de fato a atuar de forma mais sustentável, a gente não vai ter uma segunda chance. A gente fala sempre que não existe um planeta B, né? Não existe uma alternativa. Quando a gente está falando de resíduo, por exemplo, não existe jogar o resíduo fora do planeta. Tudo o que está acontecendo, todos esses problemas, seja com pessoas, com animais, e principalmente a questão da extração natural dos resíduos, da utilização inadequada dos recursos naturais, da água, todas essas coisas estão acontecendo aqui, estão acontecendo no nosso planeta. Consumir de forma sustentável é a alternativa mais acertada e necessária. Enquanto a gente não, de fato, começar entre duas opções, buscar por uma alternativa que seja mais sustentável, seja o brechó, seja a costureira do bairro, que faz o slow fashion, né, que faz essa marca com mais propósito, sejam consumir de marcas locais, seja, enfim, consumir de alguém que faz customização. Independente da alternativa que se encontre para consumir esse produto, a gente precisa começar a olhar para isso, para essa sustentabilidade e acolher essas marcas. Porque se a gente não fizer esse trabalho de acolher essas marcas e, como consumidores, não começar a exercitar o processo de consumir mesmo, de fazer com que essas marcas tenham mais espaço, divulgar, participar, e a gente ficar
ficar fazendo isso em contrapartida para a grande indústria, a gente vai perder essas poucas alternativas que a gente tem hoje. A gente muitas vezes não associa a gente mesmo à parte do meio ambiente porque a gente acaba se vendo muito alheio, muitas vezes até inconscientemente superiores a isso, mas quando se fala em impacto ambiental, esse é o recorte mais importante da gente conversar, da gente estudar, da gente debater. Quero começar com um contexto histórico de como era antes da Revolução Industrial consumir moda. Bom, era muito difícil. Quase ninguém tinha acesso porque tinha que se ir atrás dos tecidos, tinha que ir atrás do alfaiate, do costureiro, tinha que se tirar as medidas, fazer provas, enfim, era um processo muito extenso e também muito caro para as pessoas adquirirem. Então foi a partir da Revolução Industrial que começou a se ter mais máquinas, né? Começou a se produzir tecido de uma forma automatizada, isso foi barateando custos com o passar do tempo e as pessoas começaram a ter mais acesso e poder consumir também um pouquinho mais de moda. A moda ela surgiu como uma forma de inserção social, porque a nossa aparência ela é a primeira coisa que chama atenção, né? E através disso a gente busca mecanismos e ferramentas para se sentir incluso. Por quê? Porque se a gente for olhar da nossa ancestralidade, lá do nosso homem primitivo, os seres que não andavam com o bando, que não eram aceitos pelo bando, significava que eles iam morrer. E de certa forma, o nosso instinto de sobrevivência, que permanece dentro do nosso íntimo até hoje e muitas vezes não sabe de uma forma inconsciente de que nós estamos em um ambiente parcialmente seguro, né, mas comparando com o que existia anteriormente, é um ambiente muito mais seguro, que a gente não precisa mais caçar, a gente não precisa mais se proteger, a gente já está num local em que a gente consegue se proporcionar isso naturalmente, a gente tenta ser aceito de todo custo. E muitas vezes não, na maioria das vezes, a gente acaba descontando isso no consumo. Essa mudança ela precisa ser visceral. Né? Ela precisa vir de dentro de nós, porque não adianta as empresas tomarem novas medidas, tecidos biodegradáveis e tudo mais, se a gente continua sobrecarregando os espaços de descarte dos materiais que a gente utiliza. Então, de que forma a gente pode agir para mudar esse cenário? Mudando o nosso consumo, porque aquilo que a gente não demanda, a indústria não produz. Então, que opções a gente tem hoje? A gente pode trocar, a gente pode consumir em brechó, a gente pode praticar o upcycling, que já vai também favorecer a nossa criatividade, a nossa autenticidade, exclusividade, que são grandes tendências. Todo mundo quer se sentir diferenciado. E outra coisa muito importante também é a gente observar as etiquetas de tudo que a gente compra. Que material a gente está comprando? Quanto tempo ele vai ficar na natureza até que ele se decomponha? É esse movimento que a gente precisa fazer para causar uma transformação no nível que a gente precisa para sobreviver. E lembrar também que a nossa espécie não é a única que habita esse planeta e outros não têm culpa das nossas escolhas. Então é isso. Pense, reutilize, ressignifique e siga em frente. Em segurança, a gente trabalha na terapia. Afinal, tudo que envolve o mundo envolve o ser humano. Mas será que você está contribuindo? E aquela sua camiseta nova, foi porque você precisava de uma? Foi para aproveitar uma promoção? Qual que é a tua desculpa para continuar fomentando esse sistema? Você quer que o mundo mude, que seja mais sustentável, que respeite a natureza. Mas e você? Quer mudar? Essa aqui eu te vendo por 10.